João 3,16. Todo mundo achou? Quem não achou, diga: Jesus me ajuda. Aleluia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, o primogênito de toda a criação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Já deu para decorar? Fecha a Bíblia aí, então. Vou fechar a minha aqui para ninguém falar que eu estou roubando, tá? Vamos lá, no 3 aí. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pode glorificar, mano. Não tem problema não. Você está na casa do Pai. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: Deus nunca, não pensou, não sonhou e não deixou de te amar. Amém? Pode sentar. Aleluia. Eu gosto do Senhor porque Ele controla todas as coisas. Eu fui dar aula de batismo. Era para ser a última aula hoje, mas a gente vai ter que fazer mais uns 3 domingos, eu acho. E eu cheguei e eu preenchi todo o quadro ali, branco. E Deus falou para mim assim: ensina eles a ler a palavra. E aí eu peguei e coloquei para eles qual é a forma mais adequada para um novo convertido ler a Bíblia. Para que ele entenda, não se perca, ele tenha qual é a ideia do plano da salvação, entenda qual o motivo pelo qual a Bíblia existe, entendeu? Qual era o propósito de Deus, né? Se a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. E uma série de orientações ali, e Deus foi direcionando cada passo do que precisava fazer lá, falar para cada coração que estava lá. Abaixa um pouco, Deus, para mim, por favor. E nada do que eu escrevi lá no quadro, eu falei. E eu falei para ele assim: como é bom poder ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele manda. Às vezes a gente quer falar, quer ensinar, quer até ajudar no processo de Deus, irmãos, mas o melhor processo para Deus desenvolver na minha vida chama-se relacionamento. Isso não precisa de ajuda de pessoas, isso não precisa de religiosidade, isso não precisa de regras, não precisa de obrigações, precisa de disponibilidade e coração aberto. Precisa que você tenha a única preocupação na sua vida, como foi cantado aqui, é abrir os seus pulmões, que toda a força que você tem no seu interior, na sua essência, possa transbordar uma adoração que chegue ao coração de Deus. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para que Ele seja glorificado e Ele seja exaltado, e que Ele encontre em nós corações abertos e sensíveis à sua voz. E eu acordei hoje com uma palavra: se o Filho do Homem pisar na terra, Ele encontrará fé. E eu fui ler esse texto, e o texto fala sobre uma viúva que tinha uma causa. Olha como Deus é, né? Eu li o João 3,16, já eu chego lá. E tinha uma viúva que tinha uma causa, e ela
queria que o juiz daquela cidade resolvesse o problema dela. E ela ia até ele e falava: olha, eu tenho essa dificuldade, essa necessidade, e eu preciso que você julgue a minha causa. E o juiz simplesmente ignorava. E ela foi uma vez, ela foi duas vezes, e a Bíblia diz que ela foi inúmeras vezes, não fala exatamente a quantidade de vezes que ela se apresentou diante do juiz, mas fala que um dia ela parou de ir, e no dia que ela parou de ir, quem se incomodou com a falta daquela mulher foi o juiz. E ele falou: olha, o meu coração hoje precisa atender para que ela também nunca mais volte. E aí Jesus estava contando essa história, né, e fala que aí foi resolvida a causa, e ele fala: às vezes nós queremos que a nossa causa seja julgada no momento que a gente quer, na situação que a gente passa, ou porque muitas vezes a gente se apresentou diante do juiz e ele nunca julgou a sua causa. E Jesus ensina os seus discípulos e fala: olha, mas Deus não é assim. Deus olha o coração, Ele se entrega, Ele me enviou para que eu fosse sacrificado por vocês, para que nenhuma petição, nenhuma oração deixasse de ser atendida. Mas um dia o Filho do Homem seria recolhido, e quando Ele retornasse, será que Ele encontraria fé na terra? E eu acordei com essa palavra. Eu até achei que o louvor ia cantar à meia-noite, né? Que fala exatamente sobre isso. E eu não sei para quem é, antes de eu começar a palavra, eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua petição, não sei qual é a sua necessidade e nem o motivo pelo qual você veio aqui hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele vê todas as coisas. E no Salmo 42, no versículo 11, Ele diz assim: por que te abates, ó minha alma, e se perturba dentro de mim? Espera nele, porque eu ainda o louvarei. Deus não deixa nada para depois, e Deus não abandona ninguém, irmãos. Se você está aqui hoje, é porque Ele tem derramado o amor sobre a sua vida. Ninguém levanta cedo por acaso. Você levanta cedo porque você dá uma ordem, né? Ei, meu coração, hoje é dia de adorar ao Senhor pelo acordar, pelo levantar, pelo respirar, pela paz que você sente quando a presença te envolve. Se a presença de Deus envolve a sua vida, irmão, não existe problema que Deus não possa solucionar. Nenhum problema. E Deus te pergunta hoje: por que te abates, ó minha alma? Era o salmista se olhando: por que te abates? Por que se preocupa? Espera nele, porque eu ainda o louvarei. Pode ser que hoje eu não veja nada, pode ser que hoje não aconteça nada, talvez hoje o juiz ainda não julgue a minha causa. Mas Deus fala para você hoje: haverá tempo oportuno para todas as coisas. Mas não se esqueça, eu nunca deixei de ver, eu nunca deixei de ouvir, nunca deixei de te avisar. Oh, glória! Não existe nada melhor, irmão, do que Deus falar conosco. E hoje na aula do batismo, eu estava falando sobre exatamente isso. Da oportunidade que é servir a Deus. Que graça que é você servir a Deus. Você ser escolhido por Ele, separado por Ele, nominalmente, especificamente. Não foi coletivamente que Deus te escolheu. Ele te escolheu e te chamou pelo seu nome. Porque Ele conhece, irmãos, a cada um de nós. Eu não sei nenhum problema de ninguém aqui, mas Deus conhece cada coração, cada necessidade. E hoje Ele veio aqui reafirmar: se o mundo te condena, se há juízes que não julgam a sua causa, eu mandei o meu filho porque eu te amo. Oh, aleluia! Deus veio reafirmar o seu amor aqui para pessoas hoje.
Veio reafirmar o seu amor. Ontem, quem esteve aqui ontem participou de algo extraordinário que Deus fez aqui. E foi só um pouquinho ainda da glória que Deus tem para derramar nesse lugar, irmãos. Então, quanto mais você se entregar, mais você não se importar com nada, apenas abrir o seu coração e que o cântico que sai dos seus lábios passe primeiro pelo seu coração para que chegue no coração de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais você cantar o hino da vitória, mais você estará preso no que Deus pode fazer, não no que as circunstâncias te oferecem. E era o que acontecia aqui em João 3. Jesus estava dando uma explicação a respeito da vinda do Filho do Homem. Estava dando uma explicação a respeito de como é servir a Deus. Assim como ele reunia todas as pessoas ali, os discípulos, e às vezes alguma multidão se apresentava diante dele por causa do ensinamento que ele oferecia. Irmãos, se você se dedicar a ensinar as coisas que Deus tem para repassar esse ensino para outras pessoas, você entende o que é o amor de Deus. Eu gosto de dar aula de batismo exatamente por causa disso. Porque eu gosto de ver, é pouco tempo às vezes, 4 semanas às vezes, mas como você consegue ver uma transformação por causa de uma palavra que você se dispõe a levar para alguém. E hoje a gente vê que as pessoas hoje estão sofrendo com os problemas que o mundo oferece, com as circunstâncias que se apresentam. E às vezes a gente não tem tempo de olhar, irmãos, a grandiosidade de Deus. Ontem eu cheguei aqui, no período da tarde, que eu fui buscar o Pedro, que o Pedro tinha uma apresentação lá na escola, e quando eu voltei, já tinha corrido bastante de manhã aqui, e eu cheguei, quando eu cheguei, algo me chamou a atenção. Eu passei no portão e um vento muito forte bateu em mim, e eu estava sem blusa. E aquilo me chamou a atenção, eu tinha deixado a blusa no carro, e aí eu olhei para o céu, e as nuvens começaram a se movimentar assim, de repente elas abriram e ficou só o céu azul. E eu fiquei, foram poucos segundos assim, e eu fiquei olhando e eu me lembrei de Paulo, né, que foi até o terceiro céu, e eu fiquei pensando, quais segredos estão além das nuvens? Quão próximo eu posso estar de Deus se eu estiver lá no céu? E às vezes a gente vai olhando e parece que quando você começa a admirar a criação, você começa a entender qual é a beleza da criação. Você começa a entender qual é o amor sincero de Deus na especificação dos detalhes. Está tendo a COP30, né, a preocupação do mundo com o ambiente, e a gente pensando que o planeta tem 70% de água, aproximadamente, né? Mas só 1,2% da água do planeta é água potável. E ninguém morre de sede aqui. E se a gente parasse 1% do planeta é água, a gente teria uma preocupação muito maior, porque será que vai faltar água? Tanto que as pessoas estão poluindo hoje. Né? E a gente entra, às vezes, no circuito que os cientistas lá estão estudando, mas eu quero tirar o cientista da história. A Bíblia diz assim que a ciência, ela incha, né? Mas o amor é quem edifica. Então, eu quero trazer vocês para a realidade de Deus, da grandiosidade dele. E quando a gente começa a olhar para ele, o autor e consumador da fé, começa a olhar o que ele se entregou, o que ele se dedicou, como Deus criou todas as coisas, é impossível, irmãos. É impossível você não sentir a presença de Deus no ambiente em que você está. É impossível você olhar e ver assim, olha, o homem criou muitas das coisas, mas toda a essência da origem parte do conhecimento dele. E era isso que Jesus queria ensinar, era transmitir qual era a essência do conhecimento de Deus para os homens. E ele começa ensinando, olha, para que você siga no reino de Deus é necessário nascer de novo.
E qual é o entendimento do homem? Nossa, eu preciso voltar no ventre da minha mãe, ser gerado novamente 9 meses, depois sair. Às vezes esse é o conhecimento que a gente tem ou adquiriu, por quê? Porque a gente olha o que a gente aprende, a gente sinaliza com aquilo que a gente tem de conhecimento, então a gente busca naquilo que a gente conhece para associar a grandiosidade de Deus, irmãos. Esse é o grande engano nosso, porque Deus, na sua imensa criação, não tem, irmãos, limites. A Bíblia diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A grandiosidade de Deus, irmãos, ela precisa ser observada por aquele que o serve. Se você começar a reparar nas coisas que Deus faz, você só teria motivos para sorrir. Eu estava lá na aula e eu estava falando para eles. Eu me batizei em 1992. Alguns disseram, vixe, faz tempo. E eu estava falando para eles, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vivi, das coisas que eu vi de Deus, das coisas que eu já ouvi de Deus, eu não sirvo a Deus por regras, eu não sirvo a Deus por deveres, eu não sirvo a Deus por obrigações, eu sirvo a Deus porque eu amo. Eu não amo a Deus porque Ele pode me curar, eu não amo a Deus porque Ele pode me dar dinheiro, eu não amo a Deus porque Ele pode abrir uma porta de emprego. Eu não amo a Deus porque Ele supre a minha necessidade. Eu não amo a Deus por nenhum motivo pessoal. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. E quando Ele demonstrou o seu amor, irmãos, Ele não estava preocupado com a circunstância. Ele não estava preocupado com os ambientes, ele não estava preocupado com os dedos acusadores, ele não estava preocupado com as sentenças humanas, ele não estava preocupado quem tinha poder e autoridade sobre ele só tinha uma preocupação: cumprir toda a justiça de Deus. Quando eu tenho um propósito de vida, eu não mudo de ideia, eu não mudo de opinião, eu não mudo de lado, eu não desvio da promessa, eu continuo motivado, porque o que me motiva não são circunstâncias, o que me motiva é permanecer ouvindo a sua voz. Eu estava falando para eles exatamente sobre isso. Servir a Deus não é regra. Tem regras, tem deveres, tem. Falei, mas quando Jesus me encontrou, a Bíblia diz assim, que Ele me deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Todas as obrigações foram substituídas pelo poder da herança que Ele estabeleceu sobre a minha vida. E aí, quando a herança de Deus vem estabelecida sobre mim, ela me faz mudar de nível. É por isso que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. E quando acontece o Novo Testamento, acontece o quê? O derramar da graça de Deus. Por que tem outro testamento? Tem outro testamento porque tem uma aliança. E para que essa aliança fosse derramada sobre a terra, para que a graça fosse derramada sobre a terra, um testamento só pode ser aberto depois que o detentor da herança morre. Se Jesus não morre, não haveria graça na terra. É por isso que eu tenho o Novo Testamento. Nova aliança no quê? Quando a gente vem na ceia, nova aliança do meu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. Aí a gente andaria como uma ovelha desgarrada, perdida, sem pastor, sem rumo, facilmente sendo predada por lobos. Mas a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho, Ele é o bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É por isso que quando o Pai propôs um plano de salvação, o Filho falou, eis-me aqui.
E para que fosse anunciado ao mundo, ele chamou e reuniu e falou: olha, porque Deus enviou o seu Filho, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não faz pacto temporal. Deus não faz pactos transitórios. Deus não faz alianças momentâneas. Deus não dá promessas que não subsistem ao tempo. Todos os sinais de Deus, os prodígios, são estabelecidos para um reinado eterno. Lá em 1 João 2 diz assim: a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Quem quer morar com Ele para sempre? Ele já determinou isso sobre mim, sobre você, irmão. Mas quando ele estava ensinando, estavam reunidos algumas pessoas, né? O Nicodemos, a gente sabe que é o personagem principal aqui envolvido, mas a Bíblia diz assim que mesmo Deus enviando o seu Filho, os filhos dos homens amaram mais as trevas do que a luz. E talvez a vida eterna que a gente procura não é só para a nossa alma, o nosso espírito, né? Deus quer que os relacionamentos que você produz sejam relacionamentos eternos. Que os sonhos que Ele estabeleceu sobre a sua vida sejam sonhos eternos. Que a promessa que Ele fez para a sua vida seja uma promessa eterna. Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Deus não muda de ideia, Deus não muda de opinião. Ele não te abandona porque você peca. Quando foi que Deus te abandonou porque você pecou? Deus não abandonou nem Adão. Porque no dia que Adão pecou, que ele entendeu a consequência do seu pecado, quem faltou no encontro? Foi Deus ou foi Adão? Foi Adão. Deus não foi lá para fazer a justiça. Deus não falou assim: ah, você pecou, agora você vai ver o que vai acontecer. Não. Deus foi lá para falar: cadê você, Adão? Você mudou o seu estado, mas eu não mudei o meu. Às vezes a gente muda o nosso estado diante de Deus, mas Deus nunca muda o estado dele diante de nós. Deus não muda a herança que Ele estabeleceu. Deus não muda os princípios e valores que Ele estabeleceu. Deus não muda a promessa que Ele fez. Deus não muda os sonhos que Ele já deu para a sua vida. Tudo que foi alimentado por Deus na minha vida e na sua, irmãos, se cumprirá. Eu preciso fazer o quê? Continuar com a fé na terra, porque se o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra. E se aqui, Senhor, a minha fé continuará de pé, porque ela não é movida por circunstâncias, não é movida por problema, não é movida por desemprego, não é movida por causa da nova ordem mundial, não é movida pela COP30, não é movida por nada. A minha vida ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem conduz, é Ele quem sabe o caminho que eu preciso percorrer. E era isso que ele queria ensinar para o pessoal que estava com ele. Não adianta eu ter um Deus e saber que Deus é amor, mas se eu não tenho a capacidade de sentir, como é que você sente que você é amado? Já que a Fabiana está me entregando aos poucos aí, né? Falando sobre intimidades. Lá em casa você pode perguntar para qualquer um deles. O que me move lá em casa? Eu falo assim: bom dia, me dá um abracinho. Para qualquer um deles. Não é porque eu quero ser abraçado, é porque é legal. É porque quando você abraça, vou contar um segredo para eles, se eles não descobriram até hoje. Quando você abraça uma pessoa, você tem dentro de você a capacidade de sentir a vida que existe dentro dela. E quando você sente a vida batendo na outra pessoa, né, que é o fluxo do coração, dá intensidade em você, na hora você é tocado para lembrar que o mesmo coração que pulsa dentro de você nela é o mesmo coração que pulsa em Deus. Tá vendo, Júlio? Então amanhã vários abracinhos cedo.
sabe o que é isso, irmãos? É você reafirmar o amor de Deus. Porque tem pessoas que talvez hoje, para ser curada, não precise de uma oração. Não precisa de que o nome de Jesus seja liberado. Talvez seja liberado através da vida que está em você e possa ser repassado para outro num simples bater do coração. Como é que bate o coração? Tum, 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 tum. A batida do coração de Deus é todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos salvos e que ninguém se perca. Todos, nenhum. Você começa a sentir as batidas do coração de Deus sendo refletidas na sua vida. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Vamos comigo. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Ó, não precisa ninguém de marca passo aqui. Todo mundo aprendeu. É isso que nós precisamos, irmãos. É entender qual é a essência de Deus. Hoje o que a gente mais vê é o mundo necessitado de pessoas que tenham uma essência para oferecer. Eu saí daqui ontem, era tarde da noite. E aí eu fui para casa. Eu estava com muita fome ainda. Eu tinha comido 2 lanches aqui, mas cheguei em casa, estava com muita fome. Quando você é liberto, né? Nossa, coisas extraordinárias acontecem. E aí eu parei o carro na padaria, nunca tem vaga para estacionar na padaria. Nunca. Eu cheguei, de primeira. E aí eu parei o carro, olha só, eu e meus amigos mendigos. Eu parei o carro, aí apareceu um rapaz assim. Eu já conheço ele, né? Porque volta e meia está lá. E ele anda sempre com uma malinha nas costas, um chapeuzinho, uma jaqueta, que deve ter 250 anos, deve ter ganhado de Noé aquela jaqueta, não é possível. E ele passou na frente do carro e a Fabiana falou, vai logo. Eu falei, calma que eu conheço ele. E eu já sabia, né? Eu desci do carro, ele viu que tinha gente no carro, eu desci do carro e eu fui, e ele parou do meu lado. E ele falou para mim assim, falou, moço, você pode me pagar um pão, qualquer coisa. Porque eu só estou com fome, eu não quero dinheiro, não quero nada, quero só um pão. E como eu já conheço ele, ele e o outro que é o profeta, tem outro mendigo lá perto de casa que ele é profeta, irmão. Toda vez que ele vem, ele me profetiza que eu vou ser rico. Verdade. Eu dou comida para ele, irmãos. Um dia ele chamou de milionário, foi para bilionário. Eu falei, a próxima então eu recebo agora, com certeza. E aí eu entrei na padaria, e ele falou para mim assim, você pega qualquer pão. Ele não pediu mais nada, ele falou, pão, qualquer pão. E na hora, Deus colocou no meu coração, eu nunca ofereci qualquer coisa para ninguém. Aí eu fui, na padaria lá tem uma parte assim que tem pão, só pão recheado, pão não sei o quê. Então, eu fui lá, peguei o pão, tinha 2 ainda, na bandeja. Aí eu fui, peguei um refrigerante pequeno. Eu comprei o pão para ele melhor do que eu comprei para mim. Glórias a Deus, mais caro ainda, inclusive. E eu peguei e dei para ele. E quando eu dei para ele, ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado, você matou a minha fome. E a padaria sempre dá comida para ele. A padaria lá sempre dá comida para as pessoas. Mas quando Deus quer mover você, para que você seja abençoado, irmão, aprenda um princípio de Deus, só é abençoado quem sabe abençoar. Que às vezes a gente pede para que Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Irmãos, Deus vai te abençoar o dia que você aprender a abençoar alguém. Esse é um princípio espiritual estabelecido, irmãos, que às vezes não precisa estar descrito, né? Que eu ensinei para eles no batismo hoje. Falei, olha, se Deus falou, faça. Se Deus não falou, não faça. Se Deus não falou nada, não se meta nesse assunto.
Mas se você ler a Bíblia, você vai aprender que tem princípios que estão estabelecidos indiretamente na palavra, que eu não preciso ter ele descrito. Você não vai achar nenhum versículo na Bíblia assim, ó, dê pão e coca para o mendigo, e ele, ao saciar da fome, né, será glorificado o nome do Senhor. Não. Mas a Bíblia diz assim, que se você olhar para o necessitado e oferecer para ele ajuda, é o próprio Filho de Deus, na sua vida, quem estabelece uma aliança com aquele que recebe. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, vou te ensinar outro princípio bíblico. A Bíblia diz assim, que Jesus, na parábola ele estava ensinando, e ele fala lá sobre a entrada no reino dos céus. E fala que alguns chegaram lá e falaram assim, olha, Senhor, nós vamos entrar. Jesus falou, não, vocês não. Como não? Eu ia na igreja, eu orava, eu expulsava demônio, eu dava aula de batismo, eu era da intercessão, eu cantava no louvor, eu mexia na mesa de som. Eu ministrava, eu era pastor. Como é que eu não vou entrar, Senhor? E Jesus fala, no dia que eu tive fome, não me deste de comer. No dia que eu tive sede, não me deste de beber. No dia que estava preso, não foste me visitar. No dia que eu estava enfermo, não oraste por mim. E eles indagam, Senhor, como que a gente ia fazer isso se a gente não te viu? E Jesus falou para eles, todo aquele que teve fome, eu estava lá. Todo aquele que teve sede, eu estava lá. Todo aquele que estava necessitando de algo, eu estava lá. E todas as vezes que você negou ajuda para alguém, você negou ajuda para mim. Às vezes a gente não perde a salvação, irmãos, porque a gente quebrou o princípio bíblico. A gente não perde a salvação porque eu não cumpri um mandamento estabelecido. Às vezes a gente não perde a salvação, irmãos, por uma conduta, por um louvor errado, por uma palavra errada. Não, às vezes a gente perde porque a gente não cumpre os valores estabelecidos por Deus. E os princípios de Deus, irmãos, eles são realizados e são firmados, são alicerçados na minha vida através de relacionamento. Relacionamento. Então, se eu me relaciono com aquele necessitado, Deus está se relacionando através da minha vida com aquele que precisa. Porque a Bíblia diz assim, aquele que não ama a Deus, não o conheceu, porque Deus ele é amor. Mas todo aquele que ama, esse é conhecido de Deus. Então o amor que eu recebo, irmãos, não é para ser guardado, ele é para ser multiplicado. É para ser propagado. E como é que eu espalho o amor de Deus? Me relacionando com quem tem necessidade. Não esteja ocupado demais para ser usado por Deus. Estou pregando aqui a aula de batismo. A culpa é deles. Que às vezes a gente monta a liturgia, irmãos. Eu vou adorar a Deus, vou abrir o culto, eu vou orar, eu vou cantar, né, vou testemunhar, eu vou contar a visão, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí eu estou fazendo tanta coisa. E Deus está atuando em que momento? O culto, irmãos, é mais Deus agindo do que eu. Enquanto eu estiver fazendo alguma coisa, Deus está tranquilo. Sentado na cadeira aqui, né? Foi colocado o trono dele aqui estabelecido. Está aqui. Deus não te chamou, irmãos, para ficar sentadinho na cadeira. O amor de Deus, ele é muito maior do que um sentar. É muito maior do que um cantar. É muito maior do que um falar. O amor de Deus está extremamente associado a agir. Deus está direcionando para que corações aqui aprendam a abençoar pessoas. Aprenda a ouvir o clamor. Porque Jesus, sabe por que Jesus foi enviado na terra? Porque o povo clamava por socorro. A Bíblia diz assim que eu, o Senhor, ouvi a aflição.
amor. Se você clama, irmãos, primeira coisa, Deus te ouve. Se você clama, Deus te ouve. Ah, pastor, mas eu não clamo. Se o seu coração clamar, mesmo que a sua boca não clame, Deus continua ouvindo. Que a Bíblia diz assim, que antes que chegou a palavra na minha boca, Deus já conhece no meu coração. Deus quer estreitar relacionamento com pessoas aqui, irmãos, que tem pessoas com bênçãos retidas. Sabe por quê? Porque não aprenderam a subir para que alcance. Está disponível, mas eu ainda não tenho estatura suficiente para alcançar. Mas hoje a palavra para você é, Deus hoje tem uma escada chamada amor que faz você subir para qualquer direção que você queira, desde que você esteja disponível ao desafio. Ninguém vai precisar ser crucificado mais. Ninguém precisa ser castigado. Deus hoje veio te falar que você só precisa ser amado. E o que você precisa do amor dele está aqui para você hoje. Quando a Bíblia diz assim, ó, Deus amou. Não tem limite. Não tem prazo de validade. Não tem tamanho. Deus amou quem? O mundo. Ele não amou o crente. Deus amou? Deus amou o mundo. O mundo é qualquer um que tem alguma necessidade que possa ser atendida por Deus. A gente faz parte do mundo. Quantos de nós não tem uma necessidade? Quantos de nós hoje não precisa de uma ação de Deus aqui extraordinária? Quantos de Deus não precisa talvez de uma cura? Mas não é isso que tem que te mover, não é isso que tem que te motivar. O que tem que te motivar é a promessa que Ele nos fez, que um dia Ele virá para buscar uma igreja santa e remida, preparada para morar com Ele, lá no céu, preparada para um dia festejar e depois um dia para batalhar. Então não é momentâneo, não é só um pouquinho. Deus chama a mim e a você hoje para um encontro que permaneça eterno. Não, a gente está fazendo aqui, ó, encontros, olha, encontro de homem, encontro de mulheres. Olha, irmãos, o maior encontro que você precisa ter é com Jesus. E Ele mudará a sua vida para sempre. Tudo aquilo que é marcado, tudo aquilo que é determinado é para que você entenda que o projeto de Deus continua de pé. Mesmo que você esteja talvez hoje rastejando aqui. Mas Deus continua com seus propósitos estabelecidos de pé. E se você entrou talvez aqui rastejando, que você não tem forças, aquele que tem o poder para te colocar de pé está aqui hoje. Para colocar a tua casa de pé, para colocar a tua casa espiritual de pé, para colocar a tua rua de pé, para colocar a tua vizinhança de pé, para colocar o seu estado de pé, o seu país de pé, para colocar talvez o planeta de pé. A gente não sabe quais são os sinais de Deus, os propósitos de Deus, meus irmãos, mas tudo aquilo que Deus gera na humanidade tem valor para todos. Quando a fome veio na terra no tempo de José, a fome veio para todos, mas a salvação que estava em José também veio para todos. O propósito de Deus para tirar o povo do Egito fez com que todo mundo fosse também abençoado pelo que Moisés fez. Aquilo que Daniel fez também perpetua até hoje, porque ainda nem se cumpriu o capítulo 12. Toda aliança que Deus faz com o homem tem um propósito de impactar nações. Escolha uma nação aí, acho que são 196 que tem hoje, né? Eu já perdi a conta. Escolha aí. Porque quando Jeremias foi escolhido, a Bíblia diz assim, Deus me escolheu ainda não onde eu estava, no ventre da minha mãe. Eu ainda era
alguém informe. Eu ainda era uma pequena estrutura que estava se desenvolvendo, mas para Deus não. Para Deus já era um profeta santificado com um ministério chamado para impactar nações. Não era para impactar a dele, não era para impactar a vizinha, era para impactar nações, porque a palavra que perpetuou sobre ele se estendeu até nós hoje. Você já parou para pensar nisso? Qual é o impacto da minha vida em Deus? Qual é o impacto da minha vida em Deus? Eu lembro o dia que minha mãe se converteu. Para quem não sabe a história, né? Uma pessoa pregou para minha mãe, a irmã Maria, ela pregou durante 5 anos. 5 anos ela pregou para minha mãe. Não foi 5 minutos, não foi 5 horas, foram 5 anos. 5 anos. Todos os dias. E a persistência faz com que um dia o juiz se levante para julgar a sua causa. E um dia minha mãe acordou crente. E foi tão legal que minha mãe acordou crente no dia da implantação do horário de verão. Aí eu cheguei na igreja 1 hora mais cedo. Cheguei lá, a igreja não estava nem aberta. Estava só o zelador. E aí minha mãe chegou, a mulher, o que a senhora deseja? Ela, eu sou crente. Eu vim para a igreja hoje. E eu fui arrastado, né? Eu era primogênito, eu fui arrastado sem muitas opções de escolha. Às vezes o primogênito não tem escolha. Mas o primogênito tem propósitos que os outros filhos não têm. Tem responsabilidades, mas tem uma herança muito maior do que os outros irmãos. A luta é maior, né? Mas, aleluia, Jesus, né? O benefício tem que valer de alguma coisa, né? E minha mãe chegou crente na igreja. Eu tinha o quê? 15 anos. 15 anos, eu acho. Nesse dia aí, que ela acordou crente. Eu já ia, às vezes, na igreja, porque eu ia desde pequeno. Mas esse dia eu fui arrastado. Porque minha mãe agora era crente. E passou-se os anos, né? Sofri muito por causa disso, né? Porque ela foi a primeira da família a se converter, e eu também. Então aí as consequências da primeira conversão são muito intensas. Porque aí ninguém te aceita, de repente, né? Eu jogava a bola bem no horário do culto, aí eu passava com a Bíblia lá, ô irmão lá, todo mundo no campo, e ô irmão lá. E foram assim muitos dias de zombaria, muitos dias de gozação, muitos dias de humilhação. E um dia eu estava pensando, falei, Senhor, quanta coisa que eu já passei. E Deus falou para mim assim, reflete sobre, foi um exercício que ontem o Vinícius propôs, né? Escreva as promessas que Deus fez sobre a sua vida, para que você lembre tudo aquilo que Ele disse sobre você. E eu estava fazendo esse exercício nesse dia, e eu fiquei pensando, né, isso foi recente, eu fiquei pensando, hoje, praticamente toda a minha família vai para a igreja. Hoje tem pastores, tem presbítero, tem diáconos, hoje tem pessoas liderando pessoas, hoje tem pessoas em outros países liderando pessoas. E eu comecei a lembrar coisas que Deus fez, curas que aconteceram, né, sinais que aconteceram, particularidades, intimidades que ninguém sabe até hoje, que eu nunca contei, de Deus falar assim, pessoalmente, de circunstâncias que aconteceram na minha vida, mas foi porque um dia alguém resolveu insistir na minha mãe. E minha mãe, ela é missionária, para quem não sabe, né? Então minha mãe já foi pregar para os índios, já foi pregar para o Ribeirinho, minha mãe já foi para o Chile, minha mãe é viajada, já foi pregar nos Estados Unidos, já foi pregar na África, né? E aí volta e meia eu vou sabendo alguma coisa que aconteceu na África de 10 anos atrás. Ela atravessou
um rio de canoa abaixada, porque tinha muito jacaré e tinha muito hipopótamo, que o maior assassino da África, não, é o leão, né? Para quem não sabe, é o hipopótamo que mata mais pessoas. Aí você vai descobrindo que ela, para chegar numa tribo, ela andou 22 horas em cima de uma moto, e não era no asfalto. Era em chão de terra. Aí ela vai me contando, vou suando aqui já. Mas sabe por que eu estou te contando isso? Porque assim como minha mãe aprendeu, e eu aprendi, que o amor de Deus, irmãos, não pode ter limite para aqueles que o servem. Aonde Deus te mandar, você tem que ir. Outro dia eu estava contando para a Júlia falou assim, é difícil ir num velório, né? Eu falei, eu já fui fazer um velório que eu nem conhecia o morto, não conhecia a família, não conhecia ninguém. Eu fui lá porque eu era pastor e alguém lá conhecia e eu fui enviado para aquilo lá. E quando a gente é enviado, irmãos, não é o André que foi enviado. É Jesus que chegou naquele lugar porque ali alguém precisava de um abraço para suprir aquela dor. Então não é o André, não é a Fabiana, não é o Dorival, não é a Ana, não é. Eu falei hoje lá na aula de batismo, eu não tenho fama nenhuma, irmãos. Se o meu nome não aparecer em lugar nenhum, graças a Deus. Se eu for citado na história como o jumentinho que Jesus sentou em cima para caminhar um pedaço, para mim está ótimo. O que é importante é que o nome dele continue a ser glorificado dia após dia, hora por hora, segundo após segundo, tempos em tempos, até que o nome dele seja totalmente estabelecido, irmãos, para que a gente possa simplesmente desfrutar. Eu falei para eles, eu não sirvo a Deus porque eu tenho regras, porque eu quero, porque eu tenho desejo, não. Ou porque eu sinto. Né, Enzo? Fica a dica aí. Eu falei com o Enzo que ele ia pregar, ele falou, não senti de Deus, não. A gente serve a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele demonstrou que para mim e para você não há limite para o amor dEle. Se você quiser fugir da presença dEle, se você for no mais fundo da terra, do abismo, Ele estará lá. Se você for no mais alto dos céus, Ele estará lá. Se as circunstâncias forem te engolir, se você for lançado lá na barriga do peixe, Deus também estará lá. Se você for levado para o fundo do mar, Deus também estará lá. Aonde você estiver, Ele estará lá. Ele não abandona você na circunstância difícil, Ele não abandona você no dia da necessidade, Ele não abandona você quando você estiver sofrendo, quando você estiver chorando, pelo contrário, Ele sempre estará lá. Sempre estará lá. Ah, pastor, mas eu pequei. Ele continua estando lá. O que é que Deus precisa fazer por você para provar o amor dele? Ah, Deus precisa me curar, porque... Não, irmão, e se Deus não te curar, você vai deixar de servi-lo? Não, irmão. Eu estou com a pedra no rim faz um mês. Está andando por aí. Já não sei onde que ela está mais. O médico falou para mim assim, ó, vai lá, faz outra tomografia para a gente ver onde que ela parou. Ou se ela já saiu. E eu orei a Deus, falei, Senhor, você não vai me curar? E aí eu vi uma palavra. Falou, Deus não cura todo mundo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, como assim Deus não cura todo mundo? A gente quer falar para Deus como que é a Bíblia que ele escreveu. Olha que coisa. Se o crente for movido por circunstâncias, ele ficará no meio do caminho. A gente é movido pelo que Deus nos ama. E aí aquele pastor falou assim, onde a Bíblia fala que Timóteo foi curado? Fala que ele tinha um problema no estômago e que Paulo ainda dava uma receitinha para ele. Toma um pouquinho de vinho todo dia. Não é o vinho que tem hoje, né? Toma todo dia que o seu estômago vai
melhorar. E aí a gente vê assim que Paulo, quando ele colocava a mão numa roupa da pessoa, a pessoa era curada onde ela estivesse. Pedro passava, a sombra dele curava pessoas, fazia sinais extraordinários. Mas com Timóteo não aconteceu nada disso. E Timóteo deixou de servir a Deus. Timóteo questionou a Deus. Não, ainda quando ele foi falar, Paulo falou para assim, ó, continua no caminho onde fosse ensinado a estar. Não se desvie dele. Permaneça lá. Mas Timóteo falou, melhor deixar quieto. Se o cara que foi no terceiro céu está falando, quem sou eu para argumentar? Quem sou eu para chegar nessa dimensão? Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Para que você não fique preso em superstições humanas. Porque a gente pega e coloca uma situação da Bíblia como se eu invalidasse todas as outras palavras que Deus estabeleceu. E se Deus não me curar? E daí? Eu já operei 13 vezes, se eu não me engano. Eu já perdi a conta. Já. Foram 13 vezes que eu operei de pedra no rim. Só de pedra. Eu falei para Deus, Deus, pelo menos podia ser uma pedra de diamante para eu vender depois. Porque o que ela impacta de dor, irmão, né? Quem teve sabe. Como que ela te reduz assim numa estrutura, que ela te coloca numa posição de... Olha como é interessante as coisas de Deus, irmão. A única posição que não dói, quem tem pedra no rim, né? É a posição fetal. Por quê? Que é lá dentro da sua mãe que você encontra, às vezes, todas as curas da sua vida. Se você tem problema com a sua mãe, conserte-se. E talvez a sua cura seja estabelecida daí. Se for comigo, eu vou almoçar lá hoje, então já vou resolver esse problema. Mas sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente se questiona. Quantas vezes eu vou lá no médico, aí quando eu pego a tomografia, eu já vou lá no médico, já com cara de poucos amigos. E eu chego lá e ele é animadão. O pastor já foi lá comigo. Ele é animadão. A Fabiana, acho que só o Pedro que não foi ainda comigo lá. Ele já conhece minha família inteira. E eu chego lá, ele me abraça, ele me beija. Ele fala, ô Andrezinho, como você está? Aí ele xinga. E ele fala, e ele me abraça assim. E a consulta com ele demora 1h30. E aí ele me abraça e me beija, e ele fala, como é que você está? E aí ele começa a perguntar, eu sou o paciente. E ele fala, como é que está a Júlia? Como é que está o Pedro? E a Fabi? Não, a Fabi que ele fala, né? E a Fabi? E a Fabi, como está? Aí depois que eu falo que todo mundo está bem, que está isso, está estudando, está fazendo tal coisa, tem que contar, né? Dar o currículo ali para ele na hora. Aí ele vem ver. Vamos ver seus exames, como é que está? E aí ele começa a fazer a avaliação. E um dia eu falei para ele, eu não vou vir mais aqui. Olha só, olha como a gente tem tanta inteligência e às vezes ela some assim, ela apaga, desaparece. E eu falei, eu não vou vir mais aqui. E ele falou, por quê? Acho que ele pensou que era pessoal, né? Eu falei, não, eu vou vir mais em médico nenhum. Eu falei, toda vez que eu venho no médico, eu sempre descubro que eu estou com algum problema. Ó o ímpio me ensinando. E ele falou assim, exatamente por isso você tem que vir no médico. Porque toda vez que você encontra um problema, a gente tem uma solução para que você continue vivo. Ele falou, quem não vem no médico, às vezes morre e nem sabe porque que estava doente. E eu fiquei pensando, você tem razão. Agora, se eu fosse, regra bíblica, não, ixi, Deus está usando o ímpio para falar com quem? Ainda ia dar na cara do capeta ainda para falar, olha, está vendo? Não. Deus não quer que você mova por circunstâncias. Tinha até um hino que cantava antigamente, não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, eu quero o seu amor. Quem tem o amor de Deus, irmãos, tem tudo. Tem tudo. E sabe o que é mais gracioso? Ele é de graça.
Ele não cobra nada. Ele não escandaliza. Ele não ensoberbece. Ele não é condenatório. Ele é simplesmente amor. O que é que você precisa de Deus hoje que o amor dele não possa te suprir? Se você parar bem e prestar atenção, nada. É por isso que Paulo fala: nada me separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será a peste, a tribulação, a enfermidade, a mentira, a condenação, a humilhação, a culpa, o remorso? Nada. Nada me separará do amor de Cristo. Não pode ser circunstâncias que te movem, irmãos. Não pode ser circunstâncias que me mova. Não pode ser opiniões, não pode ser justificativas, não pode ser explicações, não podem ser pecados, não podem ser condenações, porque para cada pecado há uma condenação do diabo, mas há uma justificação nele. Há uma justificação nele. Deus ainda continua nos dando oportunidade. Deus continua ainda te dando oportunidade. Foi isso que Jesus ensinou para aqueles que estavam com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Vamos todo mundo comigo? Porque Deus Amém? Pode ser mais forte, eu acho. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A Bíblia diz assim: porque o amor do Senhor foi derramado em todos os corações, para que todos nós, aqui ou fora, tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Cantares 8, versículo 6 diz assim: o amor é mais forte que a morte. Não existe nenhum impeditivo, porque se a morte talvez seja a maior fortaleza da humanidade, o amor de Deus a engoliu e fez ressuscitar ele no terceiro dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.